Uma boa tarde, minhas amigas, meus amigos, estejamos em paz. Trago aqui dos demais trabalhadores da Sociedade Espírita Caminho da Luz, onde realizamos nossas atividades, percorremos os estudos da doutrina espírita, um abraço caloroso, um abraço fraterno e, como se diz lá no sul, um abraço chinchado. É um termo diferente, né? É um abraço forte. A chincha é aquela faixa que se usa em torno do animal, do cavalo, para prender a sela. Então, quando a gente diz assim, um abraço chinchado, é um abraço bem forte. Trago então esse abraço forte do gaúcho, dos trabalhadores lá do Caminho da Luz, para o nosso trabalho, para a nossa reflexão de hoje à tarde. O tema que vamos desenvolver nesse nosso grande grupo, nesse núcleo que nos abriga, que nos abraça, que nos acolhe, é sobre a família, basicamente os nossos relacionamentos familiares. Qual a visão da doutrina espírita para esta ligação, esta união entre as almas? Qual o propósito da espiritualidade para que ainda persista entre nós os laços de família? Ou talvez eles, de uma certa forma, por um estudo sociológico, talvez um tanto quanto distante, mas observando de forma empírica as nossas relações humanas, percebam que talvez, dizem alguns, um tanto quanto pessimistas, que os laços de família tendem a desaparecer de nossa sociedade. Tamanhas são, muitos dizem, a facilidade com que se rompem esses laços de família. Antigamente nós tínhamos as relações eram mais perenes. A lei humana era uma lei que não permitia que os laços de família, os laços conjugais, as uniões conjugais fossem rompidas. Por mais talvez que as pessoas pudessem conviver em lugares distantes, desfazendo-se entre elas de algumas das suas obrigações comuns, era certo que não podia nenhuma delas contrair novo matrimônio, novo casamento. Era o chamado desquite de antigamente, que a pessoa acabava por abrir mão de algumas obrigações em comum. Entretanto, estas pessoas que já haviam se unido antes pelo matrimônio, acordado aquela celebração de união de almas e de corpos perante o juiz de paz, a lei civil, não tinham condições de casar de novo. Tanto que a pessoa que era desquitada, e principalmente a mulher, dentro de uma sociedade machista como a nossa, daquela época e um tanto quanto hoje, não via com bons olhos mulheres casadas terem relações de amizade com mulheres desquitadas. Achavam que se elas fossem ter amigas desquitadas, isso iria misturar a cabeça delas, inverter as suas ideias, fazer com que olhasse para outros lados que não fosse das suas obrigações familiares, e as mulheres desquitadas eram mal vistas na sociedade. As pessoas passavam de longe, não conviviam mais, falavam mal, diziam, olha, fulana é desquitada, ganhava uma pecha na sociedade. Como antigamente usava-se a sociedade determinados tipos de pecha, quando as pessoas transgrediam determinadas normas sociais e eram gravadas por esse delito, por essa transgressão. As pessoas que, talvez vamos lembrar, os delitos lá do passado muitas vezes tinham como penas mutilações orgânicas, mutilações funcionais, mutilação de membros. A pessoa que era dada ao furto, ela tinha as suas mãos, ou uma ou outra, decepada, porque se ela andasse na rua, as pessoas iriam dizer, olha, lá vai um mão leve, aquele ali tentou aliviar de alguém alguma coisa, ó, por isso que amputaram o seu membro. Então as pessoas recebiam esta pecha, recebiam cicatrizes no corpo, na face, para mostrar o tipo de criminoso que era. E aquela pessoa que talvez não tivesse levado até o fim e ao cabo a sua relação matrimonial, também tinha uma certa pecha social. Tanto que é desta época que se dizia o seguinte, olha, quando nós casamos,
Nós temos que ficar unidos até o final da nossa existência. Por quê? Comeu a carne, tem que roer o osso. Já ouviram, né? Come a carne, rói o osso. Não adianta só comer a carne quando está novinha, tenrinha, fresquinha, né? E depois lá no final, quando esta carne vai ficando mais fibrosa, mais difícil de mastigar, nós vamos chegando bem perto do osso duro, aí a gente quer se ver livre da carne. Não, tu comeste a carne, agora tens de roer o osso. E a gente vai vendo que, com o passar do tempo, estas relações, estas uniões vão ficando mais fáceis de serem dissolvidas. Depois veio o advento do divórcio, que foi um passo à frente da separação do desquite. O divórcio ainda tinha certos requisitos, porque tinha que vir antecedido da separação conjugal, que era uma antessala do divórcio. As pessoas deviam passar primeiro pela separação conjugal, para depois de um certo tempo, implementado o tempo e algumas condições, não querem mais retornar ao ambiente, à situação anterior de casados, aí sim se divorciam. Em se divorciando, não tem elas mais vínculo algumas com as outras, podem cada uma delas experimentar outra sorte de uniões através de outros matrimônios, de outros casamentos, sem problema nenhum. Então há um certo número muito crescente dos números de divórcio na nossa sociedade. De 2010 para 2011 houve um aumento de 46% da taxa de divórcios no nosso país. Do número de casamentos e divórcios, hoje o de divórcio já soma 1/3 o número total de casamentos no nosso país ao longo de um ano. Então tem pessoas que olham isso e veem com uma certa reserva esta situação. Será que nós estamos caminhando na direção de que não existam mais esses laços de família, que as pessoas não casem mais, não tenham mais matrimônio, que o casamento seja uma instituição do passado, que apresenta mais males do que aspectos positivos? Será que isso vai se romper efetivamente? Vejam, essa é uma preocupação que nós temos hoje, mas é uma preocupação que o codificador teve também à sua época, e nós vamos ver isto. Teve um livro em 1932 chamado Admirável Mundo Novo, de um autor de ficção científica daquela época, de 1932. Nesta obra, O Admirável Mundo Novo, tratava ele de uma sociedade do futuro. Imaginava esse autor como seria esta sociedade do futuro. E estava dentro desses propósitos dele, de investigação do futuro, de antecipação das coisas lá adiante, de que a família não existiria mais. A sociedade faria parte da estrutura do governo, dos planos de organização de um governo, de uma nação, estabelecer o seu crescimento vegetativo, ou seja, institutos do próprio governo existiriam incubadoras que fariam a inseminação dos gametas, o desenvolvimento deste ser e a educação desse ser em grandes instituições. Os novos indivíduos e cidadãos seriam elaborados e concebidos em grandes incubadoras, processos industriais, como a gente tem a indústria da mecanização, de todas elas, do trator, do veículo, dos alimentos. Nós teríamos também um setor de incubação de novos seres. E aí seria plano de governo. Quanto nós queremos que aumente a nossa população em 10 anos, em 20 anos, isso seria perfeitamente manipulado, controlado, e as pessoas não teriam mais a necessidade de terem em suas casas a concepção, as mulheres não precisariam mais gerar, os pais não se preocupariam mais com a educação dos filhos. Vejam, muitas das coisas que talvez ainda hoje seja uma certa tormenta para nós, pensava esse autor inglês, isso não seria no futuro.
As mães hoje precisam se preocupar e cuidar de todo o processo de gestação. Algumas têm problemas de pressão alta, tem que cuidar de eclâmpsia no nascimento, controlar, fazer pré-natal, a barriga vai aumentando, dá cãibras quando já está perto lá de ganhar o nenê, não tem lugar mais para ficar, aquele calor todo, aqueles incômodos todos, além dos desejos noturnos que muitas vezes assaltam os maridos nos seus sonos, nos seus descansos, vontade de comer talvez aqui um churrasco de cupim, mas aonde eu vou encontrar no Rio de Janeiro um cupim para fazer a esta hora, mulher, às 3 horas da manhã? Diz, olha, não sei, está vindo um gauchinho reencarnando aí, eu estou com vontade de tomar um chimarrão. Tu vai buscar uma erva em algum lugar, mas eu nunca fiz esse troço. Vai para a internet, hoje a gente busca tudo na internet. Até dizem que se a gente perde a própria identidade, a gente joga no Google o nome, opa, esse sou eu, está aqui. É uma possibilidade da gente encontrar sua própria identidade. Então joga no Google lá como é que se faz um chimarrão e sai de casa, vai procurar uma erva. Então nada disso seria problema. Vejam, isso faz parte de incubadoras que vão cuidar disso. Não é mais a esposa nem a família que vai se envolver. E é interessante, muitas das gestantes falam das suas experiências, às vezes tem realmente comportamentos, hábitos alimentares diferentes dos seus, e quando os filhos nascem, tem justamente aquele hábito alimentar estranho que ela teve durante a gestação. E lá, os meus 2 filhos, a minha esposa se alimentava completamente diferente de um e de outro. Quando grávida do Eduardo, mais velha, ela adorava frutas, legumes. O Eduardo adora, come de tudo, frutas, legumes. O Rodrigo era diferente. Ela ficou grávida do Rodrigo, ela gostava de um pastelzinho, de um croquetezinho, de um hot dog, de um cachorro quente com bastante molho picante. Ela adorava. O Rodrigo, como se diz, é só desses fast food, só de bobagem. Desde quando ele, acho que a primeira palavra que aprendeu a falar foi Doritos, foi chips. Ele é dado a isso. Enfim, a gente observa que eles já trazem essas tendências, e a mãe vai no seu psiquismo envolvendo todas essas vontades, esses jeitos, esses hábitos alimentares também. Então, nesse futuro, previa Aldous Huxley, nada disso seria necessário. A mãe não teria esses incômodos de ter filho, nem nada, nasceriam, seria educado, porque a mãe também tem a primeira gravidez, aí a barriga incha, passam aqueles 9 meses, depois um certo tempo vai desinchando. A gente até olha em algumas revistas, assim, ó, fulana, 3 meses depois de ganhar o nenê, já está com saradinha. A gente fica olhando, mas meu Deus. Aí tem o segundo filho, incha de novo, desincha, no terceiro já não desincha tanto assim, né? E aí depois tem que fazer talvez uma plástica ali adiante, uma outra coisa. Enfim, nada disso seria problema. E muito menos os problemas depois que nós teríamos nos primeiros instantes de cuidar daquela alma, daquele ser. Nós pais, muitas vezes, e mães de primeira viagem, que a gente não sabe nada, quando começa a chorar, bate um horror, porque quando a gente compra pelo menos algum aparelho, ele vem com um manual, e a gente diz assim, olha, aperta essa tecla, faz isso, cuida disso outro. Esse serzinho já vem assim, mas sem, a gente procura um livrinho e não está em lugar nenhum, e a gente vai perguntando para um, perguntando para outro, e quanto mais ansioso é o pai e a mãe, mais ansiosa fica a criança também. E os próprios pediatras dizem, olha, quando chegam as crianças nos seus consultórios, eles começam a analisar a criança, já sabe como é que é o pai e a mãe. Se o pai e a mãe é calmo, a criança é calma. Se o pai e a mãe é tranquilo, que ele entra já no gabinete do médico, abre um berreiro e não para daquela sirene até a hora de ir embora, porque o pai e a mãe é ansioso também. Imagine então nessa situação, pais de primeira viagem, marinheiros dessa primeira viagem, aquele choro, e hoje tudo é compartilhado, né? Antigamente não, a mulher tinha que dar conta, o pai ia dormir bem longe do choro da criança, porque ele tinha que trazer o sustento, tinha que estar bem descansado. Hoje não, os dois praticamente trabalham, os dois têm que cuidar, e aí ficam se revezando durante a noite. Quando é hora de um, o outro cutuca, o outro vira para o lado, parece que é um médio de desdobramento, não quer voltar mais. O outro vai lá, crava o cotovelo nas costelas do índio lá,
Acorda, é tu essa vez, vai lá trocar, a criança está precisando trocar, fazer o mamar. Mas meu bem, amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas é só tu, cristão, eu também tenho que acordar cedo. E aí ficam os dois se digladiando e não dorme nenhum nem outro. E a gente vai aprendendo, vai andando, aprendendo a dormir 1h30, 2, 3 horas por noite, assim, e picado ainda. E pode ser que algum tenha azar ainda, que na hora dele dar uma mamar, a criança não queira dormir depois, lá pelas 3 horas, vai querer brincar, soluça, e aí o cristão fica preocupado, mas no outro dia talvez ele vai ter que trabalhar, enfim. Nada disso seria necessário no futuro, segundo Aldous Huxley. E isso passou de 1932, foi avançando, quando chegou lá por 1950, quando surgiram as pílulas anticoncepcionais, alguns já disseram, olha aí, vai começar agora esta geração prevista lá por esse autor inglês há 20 anos atrás. Agora com a pílula anticoncepcional nós vamos controlar as gestações, o amor vai ser mais livre, o casamento vai deixar de existir. Mas não é nada disso. Já se passaram 63 anos dessa descoberta da pílula anticoncepcional e ainda nós mantemos o casamento. Ainda mantemos o matrimônio. Sim, tem possibilidades, é mais fácil de dissolver esses laços, mas as pessoas que também dissolvem os laços numa hora, daqui a pouco se vinculam a outros também, vão em busca desta identidade comum, desta alma comum, desta alma gêmea. E alguns até dizem assim, a minha metade, a minha cara metade, não vão atrás. Diz, olha, eu vou atrás da minha cara metade. E aí falava esses dias com um amigo meu, diz, olha, tu encontrou a tua cara metade? Ele disse, não, eu encontrei a minha metade cara. Diz, olha, já tive que surrupiar o cartão de crédito. Esses dias até roubaram a bolsa dela e o ladrão estava usando o cartão de crédito. Quando eu fiquei sabendo que a fatura era menor que a dela, eu até dei graças a Deus que ele levou, porque quando estava na posse dela, o cartão gastava muito mais. Então ele disse, olha, é a minha metade cara, não é a minha cara metade. E a gente vai, você acha que a metade é a cara, dissolve, vai atrás de uma alma gêmea ou de uma algema ali adiante, mas enfim, vai indo, vai procurando se entender, porque há ainda este interesse de manter esses laços de família. Nós vamos amadurecendo com o tempo, porque se nós observarmos em todas as legislações daqueles países em que tem constituições escritas, nós vamos encontrar capítulos que falem sobre a família. Família é importante dentro deste Código das Nações, desta Constituição das Nações. Por quê? Porque sabem os dirigentes e governantes que se a família não tiver bem estruturada, rui a sociedade. A estrutura da sociedade, fenece. Então é indispensável que se dê cuidado à família, que se dê apoio à família. Tanto que nós vemos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o valor maior é sempre manter aquela criança dentro da família de onde ela venha, nunca de tirar do seu núcleo familiar, mas de dar suporte, não só ela, ao núcleo familiar, para que ela seja mantida no núcleo onde ela foi gerada. As instituições ou as constituições dos países então se preocupam com a família. Emmanuel já fala que o Império Romano começou no declínio quando a família havia já sido esboroada nas suas virtudes, onde já eram dissolutas as relações, o desrespeito entre os cônjuges. Os pais não tinham naquela época nenhum interesse na educação dos filhos, eram relegados a escravos, a educadores, era terceirizado, como a gente diz hoje, a educação dos filhos. Havia um valor muito grande pelos seus envolvimentos pessoais, pelo egoísmo, e a família começou a ruir, e logo adiante, diz Emmanuel, o Império Romano ruiu também.
Então é importante que se mantenham os laços de família. Nós vamos mudando sim o formato de família, mas não romper os laços de família. O tipo de família que nós tínhamos alguns anos atrás é diferente sim do modelo de família que nós temos hoje. Nós tínhamos um modelo centrado no tal de cabeça do casal, não é isso? Já ouviram falar? Que era o homem. O homem era a cabeça do casal. Todo casal tem que ter uma cabeça. Sim, aí uns dizem sim, realmente, a cabeça sou eu, mas o pescoço é a mulher, ela que põe a cabeça onde ela quer, não é? Então, a cabeça do casal era o homem, então ele tinha que dar a última palavra, ele tinha que assinar todos os títulos, fazer todas as compras, a mulher não aparecia para nada. Ele era o cabeça do casal. Hoje as coisas vão mudando, o pai dava a ordem, era a última palavra em casa. E aí diz um amigo dizendo o seguinte: olha, Velocino, eu já nasci numa outra época. Na realidade, quando eu nasci, ainda era esta época de respeitar muito os pais, ou o pai principalmente. Eu me lembro que aos domingos a gente ia almoçar, o pai era o primeiro a se servir à mesa. É ou não era? Primeiro era o homem, depois vinha a mãe, depois vinha o filho mais velho, aí até o mais novinho. Se sobrasse, o novinho comia, né? Porque era esta hierarquia. Ele diz assim, eu via papai quando chegava no domingo, geralmente a mãe quando fazia frango, eu gostava muito de frango, aí o pai ia se servir, ele tirava o quê? A sobrecoxa, que eu adorava, e tirava as duas, porque ele gostava tanto, ele tirava as duas sobrecoxas. Quando chegava na minha vez só sobrava peito seco, eu não gostava daquilo. Enfim, eu digo, bom, mas vai chegar a minha vez, eu vou ser pai um dia, dono de família, e aí eu vou comer sobrecoxa. Ele disse, Velocino, hoje mudou. Hoje são os filhos que parecem que mandam nos pais, e quando a gente vai almoçar, os filhos já pegaram a sobrecoxa, eu continuo não comendo sobrecoxa. Eles já se servem primeiro, eles chegam à mesa, já se servem e tal, e o que sobrar continua sendo meu. Vê o meu karma, eu estou comendo sobra já esse tempo todo. Então a família vai mudando a forma, a sua estrutura. A gente evidentemente não ainda achou a maneira equilibrada, porque não é nem num lado, nem tanto o outro. Também não são os filhos que devem ditar as normas em casa, que devem dizer o que fazer, que devem ter palco nos supermercados, nos shoppings. Eles são o palco, e os pais na volta, atores secundários, e eles vão ditando o que tem que fazer, o que cada um tem que fazer, o que ele quer, a gente vai atendendo. Não é bem assim. E como diz Samitiba, a gente diz que educa pelo exemplo, mas a gente tem que ter cuidado em dizer. Educar pelo exemplo é nós fazermos aquilo que nós temos que fazer como exemplo a eles, mas o que eles têm de fazer é o que eles têm de fazer. Porque não adianta chegar, os tênis ficarem no meio da sala, o pai e a mãe chegar e dizer, olha, está errado isso, os tênis não é no meio da sala, tem que ficar no teu quarto. Eu vou te dar o exemplo. Vai lá o pai, pega os tênisinhos e larga lá dentro. Não é esse o exemplo. Nós estamos fazendo por ele, nós vamos fazer o nosso tênis, sapato, não vamos deixar no meio da sala. Este é o exemplo, mas o que cabe a eles fazer, a eles tem que fazer. Então vai mudando, e nós temos que ir cuidando até mesmo, só esse formato, que talvez a gente não chegou no equilíbrio, mas não se rompe os laços de família muito fácil, sem grandes prejuízos para nós. Tanto que Kardec, em 1857, formula a questão 775 para a espiritualidade superior. O que seria para a humanidade se fossem rompidos os laços de família? Olha, muito antes de Aldous Huxley, 1857, ele preocupado, Kardec, com relação à lei de sociedade, se os laços de família constituem uma lei natural, o que seria para nós se fossem rompidos os laços de família? E os espíritos respondem claramente: se os laços de família forem rompidos, haverá para a sociedade uma recrudescência, um recrudescimento do egoísmo.
Vejam só que interessante, se nós rompermos os laços de família, haverá um recrudescimento do egoísmo na sociedade. Mas é claro, se essas instituições, grandes instituições incubadoras, gestarem esses novos cidadãos, nós não teremos todo o envolvimento na educação, na preparação do nosso lar, no cuidado com aquela criança. Porque quando já somos nós dois, quando casamos, é o casal, e não tem criança, a vida é só nossa. Nós fazemos aquilo que nós queremos, nos alimentamos aonde queremos, assistimos o programa que queremos, vamos dormir a hora que bem nos aprazarmos. Agora, quando tem uma criança dentro de casa, a gente já viu há pouco que não é bem assim. Nós temos que nos dividir. Aquilo que eu gostaria de fazer, talvez eu não possa. Olha, vamos sair para jantar. Mas está louco sair para jantar. Vamos aproveitar que ele está dormindo, o menino agora, 8 horas, vamos para a cama também, que depois que ele abrir o berreiro, ninguém dorme mais. Então vejam, a gente já está pensando no outro, não está pensando só em nós. E a vida, a sociedade não se mantém se todos nós formos egoístas. Cada um faz o que quiser à sua hora. A gente convive em sociedade? Não convive. Nós estaríamos aqui nos agredindo mutuamente, porque a gente não aprende a lidar com a existência do outro perto de nós, com o espaço do outro na nossa vida. Isso nós vamos exercitando dentro do lar. A gente está aqui muito bem acomodados. Muitos de vocês já estão incomodados com 30 minutos de eu falando, já quer talvez sair aqui do meio e partir. Por que eu fiquei tão no meio aqui? Eu podia estar lá no cantinho, aí jogar um papelzinho para fora e dizer assim, opa, sai, e vai engatinhando e vai embora. Senão eu fiquei aqui no meio. Ah, por quê? Porque a gente tem um senso de vivência em comum. Diz, olha, eu estou pensando no outro, né? Diz, olha, o velocino talvez vai se sentir mal se me ver saindo assim, me levantando aqui no meio, fazendo barulho, dando tchauzinho para todo mundo, dando a minha opinião sobre a palestra. Então não vai ser bom. Então, mas é em família, a gente começa a se educar em família, a cuidar do espaço do outro, a zelar pelo outro. Quando não tem esse exercício no lar, a gente faz o que a gente quer, a vida é um grande problema. É um grande problema. Talvez no máximo, a pessoa já mais educada, talvez se a palestra já não está lhe agradando muito, e diz assim, eu vou dar uma desdobrada, deve ter algum trabalho espiritual aqui por perto que eu vou ser mais útil, e vai embora, né? Se afasta o espírito. E diz Isaías, claro que uma vez ele fazendo a palestra, terminou, um cidadão dormia, mas olha, foi assim, estava um sono, ele achou, gostou até, um sono assim profundo. Aí eles estão indo embora, chegaram a fazer a prece de encerramento, estavam indo embora, ele viu um cidadão dormindo lá e pediu para o do lado, diz, olha, faz o favor, tu acorda o nosso amigo ali que nós já estamos indo embora, a casa para fechar. E ele disse assim, eu não, foi o senhor que fez ele dormir, o senhor que acorde ele, eu não. Vá que ele não goste, o senhor acorde ele. Então, mas é em família que nós vamos trabalhando esses nossos egoísmos. Até a criança, quando nasce também, naquele primeiro momento é só ela, o mundo gira em torno dela. É a minha mãe, é o meu pai. Já o pai e a esposa já não tem só eles. Não basta às vezes eles quererem estarem juntos, porque tem a criança que está no meio, está pedindo a atenção da mãe, está pedindo a atenção do pai, e eles têm que se dividir, tem que aprender que este amor, ele se multiplica, ele não é fracionado, e a gente vai aprendendo com esse exercício. Já a criança pequena não, ela acha que o mundo é dela, os brinquedos são dela, e quando as outras crianças vêm brincar, ela vai puxar o brinquedo dela, ela não vai emprestar. É ainda aquele momento de egoísmo dela que ela vai aprender com o tempo a sociabilizar-se, a viver em sociedade, a compartilhar, e assim vai. Então, se não fossem os laços de família, nós seríamos extremamente egoístas e a sociedade pereceria. Imagina numa casa espírita, se nós não fôssemos criados numa família e que cada um de nós imaginássemos que a gente vem aqui a hora que quer. Senão o núcleo abre às 4 horas, mas hoje eu vou ver um outro programinha de sair de casa, vou almoçar um pouco mais tarde, a hora que der eu vou lá dar passe. Quem tiver lá, eu dou passe a hora que eu chegar. Não é assim. Nós temos organização, estrutura, horários. E quando a gente pensa no outro, a gente cumpre também o nosso papel social.
Então vejam que é importante. Uma vez estabelecida esta ideia da importância dos laços de família, nós temos que entender então do ponto de vista espiritual, como qualificarmos estas nossas relações. O que vem a ser também aos olhos da espiritualidade, dentro de um processo reencarnatório, esta união das almas, este encontro desses espíritos, o que vem a ser para a espiritualidade isso? Será que nós nos encontramos aqui por acaso? Ou acaso é esse pseudônimo de Deus quando Ele não quer botar o nome dele? Então Ele escreve acaso. Na realidade, nós, quando nos unimos, temos por uma certa pessoa uma atração, uma afinidade diferente para com as demais. Às vezes acontecem fatos interessantes, às vezes o nosso casamento pode ocorrer daquilo que a gente possa chamar de um encontro fortuito. Olha, o fulano era militar, veio aqui no Rio de Janeiro, prestou serviço militar 1 ano aqui, foi o ano em que a gente se encontrou, nós começamos a namorar, noivamos, daqui a pouco casamos, fomos morar nos outros estados, veja, nunca mais viemos para o Rio, mas foi 1 ano aqui, bastou para aquelas almas se encontrarem. Encontram-se umas às outras se identificando, aquela sintonia, aquela aproximação que a gente não sabe explicar, mas é uma energia de aproximação, porque há entre nós afinidades. É quando a gente consegue distinguir uma pessoa dentro de um grande grupo, em que o jovem, a jovem vê num grande grupo, tem vários rapazes lá, mas ela olha para um naquele, ela identifica-se mais do que com relação aos outros. Talvez tenha até outros rapazes mais bonitos na volta, mas ela se identificou com aquele modo de ser, o jeito de olhar, a maneira de se expressar. Quando começaram a conversar, quando começaram a sair juntos, um afeto maior, ela viu sentir e se aprofundar nesta relação, porque ambos há uma certa afinidade de atração. Diz Emmanuel que nós nos ligamos então por afinidades. Esta afinidade, vejam bem, ela pode decorrer, que tem lá como causa, lá atrás, uma necessidade de reconciliação. A reconciliação gera afinidades. A reconciliação gera afinidades. Porque é o Espírito Camilo, através de José Raul Teixeira, que fala que aquele que muitas vezes nós temos uma certa contenda, uma briguinha, uma querela, alguma coisa do passado, um tem um pouco do outro em si mesmo. Porque quando a gente agride alguém por palavra, por atos, por gestos, nós emanamos uma energia nossa na direção daquela pessoa. Se aquela pessoa se sente ofendida, agredida, atacada, maltratada, ela aceita aquela energia, então ficando nela um pouco do outro. Quando ela responde àquele ataque, ela está dando da energia dela para aquela outra pessoa. A resposta, a vingança, na altura, e aquela outra pessoa no espaço de vibração que faltava, daquilo que dela saiu, incorpora esta energia do outro. Vejam, um tem um pouco do outro na sua estrutura emocional. Por isso que se ligam por afinidades. Afinidade por reconciliação. Mas diz isso Emmanuel, que deve ser só para efeitos doutrinários, da gente estudar, que não deve ser isso comum, né, das almas. Quando a gente se liga, não é isso, né, da gente aprender a respeitar o outro, a amar o outro, a perdoar o outro. Eu acho que o mais comum é a outra causa que ele diz, que gera afinidade, é a afetividade. Uma outra causa de afinidade é a afetividade. Espíritos que têm grande afetividade são espíritos afins. Então são aqueles casais que têm um sabor de convivência entre eles, uma aura positiva de convívio, em que a gente vê aquelas pessoas sempre umas gratas de estarem com as outras, uma preocupada com a outra, envolvida com a outra, é só sorriso, é carinho. Tem uma senhora lá do centro que diz o seguinte: olha, meu marido, nos 30 anos que nós somos de casado, todos os meses ele me dava um ramalhete de flores, todos os meses. Olha só que carinho, que afeto. Então isso é afetividade. Então quando estão os dois ali na sala,
Dali a pouco ela se levanta, vai lá preparar um cafezinho, traz, ele olha para ela, mas como é que tu sabe que eu queria um cafezinho? Diz, ah, meu velho, meu bem, conforme o tratamento, eu te conheço há 25 anos, toda vez que tu coça essa tua sobrancelha esquerda, tá te faltando cafeína no sangue, eu sei. Isso é um sinal, nem tu sabia, acredito, né? Mas eu já percebi. Tá faltando cafeína, tu começa a coçar, fica vermelho. Isso está faltando cafeína. Mas é mesmo, eu não tinha percebido. Pois é, vejam, é afeto. Um se volta para o outro. Um quer bem o outro, e não o contrário, dar as costas para o outro. Se o outro fez alguma coisa que eu não gostei, a gente diz, ah, espera, tu vai ver, jacaré, tua lagoa vai secar. Vai secar, vai ter o mundo é redondo, não é? Tu sabe, né? Tem a volta. A gente só olha, pisca o olho para ele já está sabendo, olha, ela está se armando, né? Então, às vezes a gente entra nesse atrito, mas esse atrito é decorrência, então, de necessidade de reconciliação, não é a afetividade ainda, mas o objetivo da nossa união é justamente isso, transformar esses laços de reconciliação em laços de afetividade. Esse é o objetivo, e o objetivo de estarmos em família é justamente isso, começar a pensar no outro, a agir na direção do outro, a querer bem o outro, a eu começar a fazer a minha parte. Generosidade gera generosidade, gentileza gera gentileza, amor gera amor. Se nós fizermos a nossa parte, nós vamos aos poucos também envolvendo a outra pessoa, e é desta forma que nós vamos construindo então uma relação diferente, com propósitos diferentes. E é por isso que Richard Simonetti diz assim, olha, esse exercício que a gente faz, na realidade se chama desbravar os domínios do amor. É o termo que ele usa, o verbo que ele usa, desbravar os domínios do amor. Olha, o verbo é interessante, porque quando a gente vai a algum lugar que a gente não conhece, tem que fazer uma estrada, um caminho novo, a gente tem que desbravar esse lugar. E a gente tem inteligência para isso, para aprender a desbravar os caminhos do coração daquela pessoa que está junto de nós, daquela afetividade, daquela amorosidade. Tem uma passagem na obra Obreiros da Vida Eterna muito interessante. Nesta passagem está este senhor no plano espiritual, havia sido um médico aqui no plano físico, de nome Gotuso. E o André Luiz passa por essa região do plano espiritual densa. E esse irmão Gotuso era um médico que trabalhava nos processos reencarnatórios daqueles espíritos naquela região espiritual. Ele, porque conhecia muito de medicina, de cromossomos, da união dos gametas, então ele ajudava na formação dos corpos dentro da necessidade de cada um daqueles espíritos ali. E naquele final de tarde ele conheceu o André Luiz, e os dois, por serem médicos, terem sido médicos aqui, tiveram muita afinidade de conversas. E ele começou, Gotuso, a contar um pouco da sua experiência. Ele disse assim, André Luiz, quando eu desencarnei, tinha 55 anos de idade, a minha esposa, quase 20 anos mais nova do que eu, ficou com 2 filhos. Eu aqui na espiritualidade, achei que já chegaria no plano espiritual, no céu, porque eu era católico, e não foi muito isso que eu encontrei. Havia feito escolhas equivocadas ao longo da minha vida, os meus impulsos ainda inferiores me fizeram me situar em uma outra região necessária a um aprendizado. Agora me encontro aqui nesta atividade, nesta mesma região, mas trabalhando nesta proposta de regeneração destas almas. Mas eu fiquei muito magoado depois que eu vim para cá, porque eu percebi que, chegando-se perto da minha esposa, um primo meu, porque eu deixei a minha esposa em condição financeira muito agradável, havia trabalhado muito, dei à família muita tranquilidade financeira, e esse meu primo era um bom vivan, como se dizia, era alguém que era dado a festas e farras, muito pouco trabalho, não era dado ao trabalho, mas via ali na possibilidade de se consociar a minha esposa a facilidade financeira. E ele foi dando o ombro, foi dando a acolhida no momento que ela mais precisava, estava fraca e frágil, e ele ganhou confiança dela e acabaram casando depois. Isso me criou uma mágoa muito grande.
Aí ele falou disso para o André Luiz, voltaram ao abrigo daquela instituição onde trabalhavam, e no final daquela tarde tiveram uma manifestação espiritual bonita, de um espírito que vinha de uma outra região angélica, e uma senhora, e que fez as colocações daquele final de tarde e a oração de encerramento. Entretanto, aquela senhora saiu do púlpito, caminhou entre as fileiras de cadeiras e foi em direção ao Gotuso. André Luiz, quando eles começam a conversar pela primeira vez, percebe que aquele espírito havia sido a mãe de Gotuso na última encarnação. Era uma alma mais liberta das suas imperfeições, estava numa região espiritual melhor, e ela começa a conversar com Gotuso, dizendo: filho, eu estou muito contente pelo teu trabalho, tu tem te dedicado, te devotado aos outros espíritos aqui neste lugar hostil, tens cuidado do processo reencarnatório. Entretanto, meu filho, é necessário que tu também faça os teus progressos espirituais, e eu venho hoje para dizer-te que está próximo o teu retorno, e aí ela conta para ele um segredo, ela conta o que será da próxima existência dele. A tua esposa te será carinhosa e experiente avó. Aquele que for o teu adversário gratuito receberá de ti os teus beijos infantis, e com ele os eflúvios do perdão regenerador. E quando as dores da carne lhe vergastarem o corpo, e ele tiver a mente atormentada por aquilo que fez no passado, tu serás o neto consolador, o anjo da paz em forma de criança. Porque ninguém, meu filho, diz ela, serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Ninguém, meu filho, ficou aquela frase, serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Viria Gotuso então, como neto daquela que fora sua esposa e daquele que fora seu primo. E os beijos que ele daria neste avô, no primo do passado, levaria com os beijos infantis os eflúvios do seu perdão renovador. E quando ele, esse avô, tivesse mais velho, que a doença em decorrência dos seus desequilíbrios lhe castigarem a carne, quando o remorso lhe tocar a mente, ele será o neto consolador, aquele espírito da paz em forma de criança. Olha que beleza o processo reencarnatório. Ninguém, meu filho, serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Se nós temos alguma querela com alguém, nós precisamos desfazê-la. Que bom que possamos desfazê-la agora nessa existência, que a gente já tem ideia, já concebe, já conhece, para nos reformularmos, fazermos a nossa parte, porque ninguém consegue servir a obra do Pai, fazer grandes obras no universo, mantendo uma distância, uma reserva com esse ou com aquele. Imagine vocês, a gente desencarna, vai para o plano espiritual, e dali a pouco lá a gente diz assim: olha, Velocino, tu vai ter que reencarnar. Diz: ah, mas eu vou reencarnar com quem? Casar com quem? Com a fulana de novo? Ah, não. Eu vou fazer assim, eu como sou muito caridoso, vou deixar ela escolher primeiro para onde ela quer ir. Aí assim, ela escolhe, eu pego um outro país distante ou até um outro planeta, se me for possível. Se ela reencarnar na Terra, ela tem primazia de escolher, ela escolhe primeiro ela. Ah, ela quer a Terra, me deixa ir para Plutão, um lugar bem distante. Não, eu não tenho nada contra ela, só não quero estar junto. Ninguém, disse a mãe de Gotuso, serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Nós temos que resolver isso. Podemos até pedir uma moratória. Agora não, vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois. Mas nós vamos ter de resolver. Não tem o caso do irmão Gumercindo lá que o Richard Simonetti conta? Já ouviram do caso do Gumercindo? Era uma senhora trabalhadora do centro espírita, muito dedicada, devotada, mas ela tinha um esposo muito genioso, difícil. E ela atendia o Gumercindo em casa do jeito que dava, atendia as manias dele, ficava ali e ia para a casa espírita. Deixava comida, roupa, tudo para ele, enfim, para que ele não incomodasse, e ela ia para a casa espírita. E tinham esta relação um tanto quanto distantes. Daqui a pouco ela desencarnou, chegou no plano espiritual, informatizado já, puxou no computador, olhou lá e disse: olha,
a senhora tem uma folha bonita de belos trabalhos ao próximo, ao bem e tal, foram anos de trabalho, muito bem. Aí no final diz, opa, tem uma observação em vermelho aqui. E ela era gaúcha e disse assim, bah, tem mesmo? Eu tinha que largar um bar no meio da palestra, né? Tá quase terminando, Velocino não disse nenhum bar. Diz que os gaúchos, conforme o bar, conforme a entonação, é que nem o chinês, né? Às vezes é a entonação que dá um certo sentido. Às vezes tem o bar de surpresa, e diz assim, bah, que a gente vê alguma coisa surpresa. Agora, quando uma coisa não deu certo, quebrou assim, bé, é quase um carneiro, né? Então tem entonações diferentes. Eu estava onde mesmo? Porque às vezes quando eu me esqueço, eu tenho que começar do início a palestra. Aí tá esta senhora no plano espiritual e diz ela, senhora, aqui tem um sinalzinho vermelho aqui. Ela, bah, um sinal em vermelho? Pois é o Gumercindo. Aí ela diz, ah não, Gumercindo não. Nananina não, ele não. E eu fiquei com o Gumercindo até o final. Sim, mas como era o seu sentimento em relação a isso? Não, eu aturei o Gumercindo até o final. Eu fiquei, pois é essa a observação, minha irmã. Na realidade, Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros, e não aturai-vos uns aos outros. Tem aqui uma outra observação, você vai ter que voltar com o Gumercindo, porque agora vai ter que aprender a amá-lo em vez de aturá-lo. Veja só, ninguém serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Nós precisamos desbravar os domínios do amor. Quando nós casamos, nos unimos, nós começamos a nossa vida sós, não é? Enfim, sós. Tira cunhado, cunhada, sogro, sogra para lá. Enfim, sós. Nós temos a nossa casa, a nossa vida, o nosso tempo, enfim, sós. E aí temos os nossos filhos, educamos os filhos, eles vão para a escola, faculdade, saem de casa, constituem as suas famílias, e nós terminamos depois no fim sós. Esta é a mágica da vida. O que nós vamos dizer um ao outro lá, quando tivermos no fim sós? Começamos no enfim sós e terminamos no fim sós. O que teremos para dizer um para o outro desta existência? Quando nós nos olharmos enfim sós, o que teremos para dizer um para o outro? Foi bom? Foi desagradável? Te aturei? Como é que foi? Nós temos que ter esta noção, essa ideia, porque às vezes vai mudando, dizem algumas pessoas, até a forma de tratamento ao longo dos anos. Uns dizem assim, quando a gente começa é eu e tu, eu e você, lá no sul é eu e tu, aqui é eu e você. Diz que depois de 10, 15 anos não é mais eu e você, é eu e isso que está aqui do lado. Olha, essa criatura não é nada daquilo que parecia ser. Se eu pudesse usar o Código de Defesa do Consumidor nestas relações matrimoniais, eu entregava por vício do produto. Isso aqui veio contaminado, me enganou, não era nada disso. E aí a gente vai se dar conta que a gente vai mudando. Então daí a nossa forma de tratamento, que a gente vai vendo o outro já com reservas, é eu e isso que está aqui. O Raul Teixeira disse que tinha um casal conhecido dele, que era aqui de Niterói, disse que ele trabalhava numa cidade distante, não sei qual era a cidade. E quando eram noivos, então eles tinham paixões durante a semana, que não se vê, só se vê no final de semana, eles tinham que trabalhar fora. Que na quarta-feira já não estavam mais os pombinhos se aguentando de saudade, eles ligavam um para o outro, meu bem, como é que tu tá aí? Eu estou morrendo de saudade, eu também, tu não pode vir, não posso. Ela dizia para ele, vem ver-me pelo amor de Deus, vem até mim, vem onde é que eu estou, pega um ônibus, volta amanhã cedo. Às vezes dava, às vezes não dava. E os anos se passaram, eles casaram, os anos se passaram. Diz que Raul perguntou para ela, e aí, minha filha, tu continua com essa paixão toda? Ele continua de vez em quando viajando e tal, representante comercial, quando ele está longe, tu ainda liga para ele com tanto amor, com tanta paixão, com saudade, e vem ver-me. Ela disse, não, Raul, agora quando ele me liga, diz que está voltando, eu digo, vem ver-me, porque é um verme, Raul.
Tu não sabe, a criatura não domo de jeito nenhum, ele deixa a toalha molhada, cueca em qualquer lugar, ele se espalha pela casa, eu converso, não adianta. Raul é um verme, Raul. Então nós vamos mudando a nossa forma de tratamento, a gente tem que entender isso. Por quê? Alguns amigos se encontraram, depois de 15 anos que não se viam mais, resolveram juntar as famílias, as pessoas. Se um amigo encontrou o outro, seu fulano já casado? Já, estou casado, tenho filhos e tu também. Pois é, faz 15 anos que nós estudamos juntos na universidade, quem sabe tu tem contato do fulano, do Paulo, do Antônio, da Maria, da Mariana? Tenho. Aí fizeram os contatos entre os amigos, marcaram uma janta entre eles, foram família, esposa, filhos, se apresentavam uns aos outros e estavam conversando da vida em comum de cada um deles. E tinha um dos amigos que, quando se reportava a sua esposa, passava por perto, ele chamava ela assim: minha querida, vem cá, olha aqui, conta para eles, eu estou falando do nosso primeiro filho, como foi difícil e tal. Daí a pouco ela saía, quando ela passava por perto, ela: querida, me alcança um canapé, meu bem, minha paixão. E foi assim a noite toda, os outros olhando de canto assim: mas não pode. Não, tu tem 15 anos de casado, que nem eu, não tem? Porque como é que consegue, depois de 15 anos de casado, ficar chamando a tua esposa assim: meu bem, minha querida, minha paixão, meu doce antes? Que isso, com 15 anos não dá mais. Eu vou contar um segredo para vocês. Então conta. Foram pro cantinho lá e disse: não, é que faz uma semana que eu esqueci o nome dela. Onde ela passa? Querida, meu bem, e aí? Eu me esqueci. Então você já sabe disso. Se o marido começar muito: minha querida, me chame pelo nome, eu quero saber. Chame pelo nome, lembra ainda? Para isso. Agora vamos inverter, vamos contar do outro lado, vamos falar mal dos homens. Aí diz que duas amigas se encontraram, também não se viam há muito tempo, encontraram num supermercado. Diz: a fulana, há quanto tempo tu estás casada? Tô. E me conta, como é que é o teu marido? Ela diz assim: o meu marido é um anjo. E o teu? Diz: sorte tua, porque o meu ainda está vivo, sabe? Então, a gente só vai virar anjo para alguma delas depois. Que não seja assim, né? Que a gente já aprenda a amá-las nessa existência. É porque nós temos que aprender que, na realidade, esse relacionamento, esta união, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser envolvida, ela tem que ter afeto todos os dias. Todos os dias. Se a gente tem o nosso quintal, tem flores, a gente não cuida todos os dias? Não adianta a gente olhar para o quintal do vizinho e dizer: olha como é bonita as rosas da vizinha, e joga só uma semente ali na nossa, ali, deixe que o tempo e a natureza cuide. Não vai ficar bonita. A gente tem que cuidar, adubar, tirar a erva daninha, botar água, proteger do sol, enfim, fazer todos aqueles cuidados para que aquele jardim seja bonito. Por que na nossa família nós não vamos fazer isso? É necessário todos os dias. Não nos esqueçamos disso. Tem um amigo que diz assim para mim: Velocino, tu sabe qual foi o segredo do meu casamento? Digo: me diga, me interessa, porque eu vou contar nas palestras daí. Ele diz assim: olha, a gente combinou que nós nunca iríamos dormir um de costas para o outro. Se durante aquele dia houve algum probleminha entre nós, que a gente não se entendeu por A, B ou C, alguma coisa ficou mal explicada, mal resolvida, na hora de dormir, nós vamos resolver. Se a gente não resolveu até lá, na hora que a gente for deitar, nós assinamos um contrato, um pacto um com o outro. Não vamos dormir assim. Aí um vai olhar para o outro e vai perguntar: diz, olha, eu te falei aquilo sem nenhuma das más intenções, como é que tu me respondeste daquela forma? Porque sem cobrar, mas para procurar entender. E nós convivemos assim hoje durante 45 anos. Nunca, Velocino, dormimos um de costa para o outro uma única noite. O que tínhamos que resolver, resolvíamos naquele dia mesmo. E às vezes o que a gente faz é isso: a gente pega e dá as costas para o outro. Tu fez isso comigo, tu vai ver. E a gente dá as costas, quer dar um troco maior. A gente tem que aprender esta ciência de não deixar que essas coisas ganhem volume. Porque aquele pequeno atrito, às vezes a gente vai apagar aquela foguinho que está começando, a gente joga gasolina e álcool naquilo, não é? Aquilo se expande, cresce, toma conta. E a gente tem que jogar a água, tem que apagar aquele fogo no início.
Porque senão às vezes aí ele toma conta e não tem mais volta. Aí ele vai ter que fluir para um outro tempo a gente voltar e construir tudo novamente. É diário que nós fazemos isso. É esse entendimento diário. Então, se é o marido que não chega, que ele não está bem, a esposa aprenda a tratá-lo quando ele não está bem, porque se um não está bem, o outro tem que estar bem naquele dia. Tem que dar um jeito e está bem. Se ele chega mal, e ele já chega assim, batendo nos móveis, fechando a porta com força, e hoje ele está que é um para-raio de Exu. A coisa está, o homem está mal, a vibração está, me arrepiou, que passou por aqui. Se a gente vai chegar, na hora que ele chegar, dizer, vê alguma coisa para comer, a gente não, vai te virar agora, eu fora. Não, vamos dar um jeito de estar bem. E aí nós vamos usar da inteligência, porque não há animal mais carente na face da terra do que o homem. Não há animal mais carente na face da terra do que o homem. Ele vai chegar, vai pedir alguma coisa para comer, vocês vão chegar e dizer, não, calma, senta aqui do meu lado, no sofá. Ele vai zanzar, vai ficar por ali, não, senta aqui, eu quero saber o que houve. Ele vai rodopiar, mas vai sentar. Quando sentou, já está meio caminho andado. Aí vocês vão dizer para eles, agora coloca a cabecinha aqui na perna. Mas por quê? Coloca, tu já sentou, o que custa? E ele vai colocar a cabeça. Aí vocês vão começar a fazer um carinho. Sem saber ou sabendo, estão dando um passe naquela hora para ele. Eflúvio de amor, de carinho. Ele não teve um dia fácil, o dia foi difícil, foi pegado. Está precisando de amparo, a gente pede para a espiritualidade que nos envolva. Talvez ele possa até dormir, daqui a pouco ele acorda melhor e vai dizer o que houve. Eu te pergunto, o que houve? Me conta. E assim desfaz aquela situação. Ou quando é o contrário, ele chega em casa, a esposa não está bem, ele vai beijá-la, ela dá o pescoço para ele beijar e diz, a coisa não está boa hoje. Mas daí é o homem que tem que ter inteligência. Hoje eu é que tenho de estar bem. Então talvez ele possa aproveitar-se de uma situação emocional, psicológica da mulher e dizer assim, olha, eu tenho uma surpresa para ti. Aquilo vai criar um ponto de interrogação nela. Que surpresa é essa? Ela vai perguntar, calma, eu vou te mostrar. E a gente vai cozinhando ela. E sem saber, ou sem ter ou não ter, vamos dar um jeito de ter. Vamos sair rapidinho de casa, comprar alguma coisinha, voltar. E ela vai perguntar, o que você tem? O que tu tens para mim e tal. A gente diz, olha, eu trouxe uma rosa, me lembrei de ti, um presente e tal. Vai entregar. E aí vai se desfazer aquela cara difícil que ela estava. E pronto, nós nos aproximamos. Porque nós temos que chegar no fim sós. O que temos para dizer um para o outro? José Camargo, um pneumologista lá em Porto Alegre, ele estava atendendo um senhor que sofria de enfisema pulmonar. Estava nos últimos momentos. Naquela noite ele iria aplicar um sedativo para que fosse menos dolorosa a partida dele, que ele já previa que era certa. Entretanto, a esposa Mariana segurava a sua mão no leito, aquela mão frágil, e ela segurava. Quando ele avisou que iria dar um sedativo, ela olhou para ele como pedindo, não dê. Só apenas tire a dor, que ele não tem a dor, mas nos deixe conversar, doutor, esta noite. E ele olhou para o enfermo e ele fez um sinal com a cabeça que também gostaria de ter aquela noite em particular com a esposa. E ficaram a noite juntos. Quando o doutor José Camargo chegou pela manhã, quando entrou no quarto cedo, ele havia acabado de falecer. E ela ainda segurava a mão dele. Quando viu o doutor entrar, olhou para ele e disse assim, doutor, muito obrigado. O Senhor nos deu a segunda melhor noite de nossas vidas. Ele me disse tantas coisas belas desses 55 anos em comum. E eu mas fico com a parte boa dele em minha alma. Muito obrigado, doutor. Abraçou ele. Ele disse que sentia aquele coração frágil bater contra o seu peito. E ele saiu compungido, mas um tanto quanto invejoso daquela relação que havia dado tantos bons frutos em 55 anos. Vamos chegar no fim sós. O que temos a dizer um para o outro? Como foi bom ter vivido contigo. As tuas rugas denotam as nossas experiências, em que construímos nossas almas em outras bases, na base do amor, em base do respeito.
Esta mais profunda é quando aquele nosso filho estava desenganado. Aquela outra ali abaixo, eu sei, quando nós ficamos desempregados foi difícil, mas como foi bom ter vivido contigo, como foi bom ter aprendido a te amar. Muito obrigado, meu amigo, meu amado, meu bem, minha paixão, por ter vivido ao teu lado. Que possamos, meus queridos, vibrar no amor com aqueles que escolhemos voluntariamente para aprendermos nessa existência, cativando um a alma do outro, para sermos efetivamente felizes através do exercício do amor no lar. Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos vocês.